Bom dia. A paz do Senhor Jesus, que Deus te dê um dia abençoado, próspero, e você e a sua casa sejam abençoados, amém? Nós vamos orar, agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade. Eu quero me cobrar de novo mais uma vez, nessa manhã, dizendo: digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Eu me curvo diante da tua presença, porque o Senhor se faz presente nesse ambiente. Continua abençoando, continua falando com nós, continua nos tratando, Senhor, da sua maneira, do seu querer e da tua vontade. Eu te peço, como ministro do teu evangelho, como dispenseiro, como servo temente ao Senhor, nos abençoa. Olhe para nós como o Senhor olhou para a filha de Jairo quando ele se prostrou. Eu estou prostrado te pedindo nessa hora. Ouça o nosso louvor, que a adoração é para ti, e transforma em forma de bênção sobre nossas vidas. Abençoa os nossos lares, abençoa os nossos dias, aqueles que não estão aqui, mas que eles possam sentir a tua presença no trajetório desse volante. Abençoa todos os motoristas, Senhor, aqueles que estão em curso, em viagem. Abençoa os vendedores, abençoa todo o quadro de funcionário e abençoa a família deles nessa manhã. E a palavra é a mesma: gratidão, Senhor. Você pode aplaudir esse Deus que não pode? Toda minha vida, vamos juntos. Ó Senhor, te louvarei, porque eu fui a tua vida, Deus, pois meu fôlego é tua vida. E nunca me cansarei, vai acabar bem. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce, que é mais
prática, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pastor João, com a palavra no nome de Jesus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Glória a Deus por esse dia maravilhoso. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Jonas. Eu vou ler só a oração de Jonas e creio que a partir daqui Deus vai nos dar graça no que nós pretendemos falar. A oração de Jonas se encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Os que observam as falsas vaidades, deixa a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Em que contexto nós estamos deste pequeno texto que acabamos de ler? Jonas era o profeta do Senhor na época. Podemos dizer que era o único homem que tinha o Espírito Santo, um porta-voz de Deus, aonde Deus precisava corrigir alguém, ou falar para alguém, avisar alguém, um recado para o rei, exortar o rei. Era o profeta que fazia isso, porque ele tinha o Espírito Santo, a direção de Deus para fazer isso. Nós conhecemos vários profetas do Antigo Testamento. O profeta Isaías, por exemplo, é conhecido na Bíblia como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou sobre o Messias, que um dia o Messias viria, né? Tem um texto muito maravilhoso, onde ele diz: O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E falando que um dia o Senhor Jesus nasceria neste mundo. Só estou dizendo isso para nós entendermos um pouco sobre os profetas. O profeta Jeremias foi o que mais exortou o povo de Israel. Sempre que o povo de Israel pecava, Deus enviava o profeta Jeremias e dizia: olha, se vocês continuarem nessa transgressão, vocês conhecem a lei de Deus, se vocês continuarem transgredindo contra Deus, vocês serão entregues à nação inimiga, a Nabucodonosor. E eles perseveraram e eles foram entregues, ficaram 70 anos lá em Babilônia. Mas então, vamos voltar para o texto. Jonas então era o profeta do Senhor. E quando o Senhor disse para Jonas: vai à grande cidade de Nínive, apregou contra ela, porque a sua malícia tem chegado até a mim. A palavra do Senhor diz que Jonas então tentou fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tentou não, ele fugiu para Tarsis, porque ele temeu ir para pregar em Nínive. Pode o homem fugir da presença de Deus? Eu gostaria que vocês ouvissem os 2 versículos sobre isso. No Salmo de número 139, a partir do versículo 7 ao 12, diz assim: para onde me fugirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno na minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar,
até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me cobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. E as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ouça esse outro versículo aqui. No Salmo... Só um momento. No Salmo 33, a partir do versículo 13, diz assim: o Senhor olha desde o céu e vê todos os filhos dos homens. Da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Um rei não pode salvar pela multidão do seu exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo levanta sua força para a vitória. Não pode livrar ninguém pela sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua benignidade. Então nós vemos que Jonas tentou fugir da presença do Senhor, e Deus, então, quando ele embarcou, Deus mandou no mar uma grande tempestade. E os ocupantes do navio não sabiam mais o que fazer, porque cada vez a tempestade estava aumentando, e eles já estavam sobremaneira com medo, porque chegou um momento que eles começaram a jogar os seus pertences no mar. E a palavra diz que Jonas aqui pelo menos desce 3 vezes. Ele desceu a Jope, depois ele desceu para o navio, e depois ele desceu para o porão, um declínio espiritual, porque ele estava fugindo da presença do Senhor. O capitão do navio chegou ao porão onde Jonas estava dormindo e disse: o que faz aqui, dormente? Clama o teu Deus, todos nós estamos clamando ao nosso Deus. E então lançaram sorte para ver de quem era a culpa, porque aquele mar estava tão bravio, aquela tempestade no mar. E a palavra do Senhor diz que a sorte caiu sobre Jonas. E quando a sorte cai sobre Jonas, o capitão faz uma pergunta para ele. Faz 4 perguntas e Jonas responde 2. Ele pergunta o seguinte: então me disseram, declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele pergunta 4 coisas e Jonas responde 2 coisas. Então Jonas respondeu e disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isto? No momento que Jonas declarou: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, os corações daqueles tripulantes do navio derreteu na presença do Senhor, porque todas as terras conheciam que há um Deus poderoso em Israel. Em todas as terras sabia que o Deus de Israel era o Deus todo-poderoso. Eu quero que vocês ouçam aqui uma declaração de Nabucodonosor, aquele mesmo que levou os filhos de Israel cativo para a Babilônia, diante de um grande livramento que Deus deu os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e recusaram a se prostrar diante da estátua que o rei tinha criado. Preferiu antes ser queimado na fornalha, a fornalha que havia sido aquecida 7 vezes. Então eles manteram firme a sua posição, não se prostravam diante da estátua. E depois do livramento, porque eles foram lançados de fato na fornalha 3 homens, mas o rei viu 4 homens, e diz que o 4 era o aspecto do Deus Santo. E ele diz com um grande pavor: Sadraque, Mesaque e Abednego saem para fora. E quando saiu, nem cheiro de fogo, nem um fio de cabelo daqueles homens haviam queimado, porque Deus era com eles. Então, depois de todo esse livramento, Nabucodonosor diz o seguinte: falou, pois, Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus
Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Esse era o mesmo Deus de Jonas. Essa testificação de Nabucodonosor, porque ele reconheceu quem era verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Eu quero que vocês ouçam então outra declaração, quando eu disse que todas as nações sabiam que existe um Deus em Israel, o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, que se faz presente aqui nessa manhã, porque nos diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Olha essa declaração de Davi diante do filisteu gigante, o qual Davi lutou com o gigante Golias. Ele fez essa declaração para o gigante no momento do combate: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Porque o Deus de Israel era o Deus que operava prodígios e maravilhas e continua operando na vida de todo aquele que ele quis. Então Jonas, ele se rebelou ali contra Deus. Era um profeta, mas naquele momento que se sentiu amedrontado, ele se rebelou contra o Senhor. E ele realmente sofreu as consequências. Diante do que Jonas relatou para eles não tiveram nenhuma outra alternativa. Eles até tentaram remar para chegar em terra seca, mas diz que o mar ia se embravecendo cada vez mais. Então eles fizeram uma oração ao Senhor. Senhor, Ele mesmo declarou a sua culpa, que nós sejamos inocentes neste momento, porque Jonas disse: só existe uma forma do mar se acalmar, se vocês me lançarem no mar. E então chegou o momento que eles lançaram Jonas no mar. E a palavra do Senhor diz que Deus preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E foi no momento que Jonas faz essa oração diante do Senhor. Naquele momento sombrio, de tristeza que Jonas estava sentindo, ele dizia: ainda tem uma esperança. Ele não tinha mais nenhum lugar que ele pudesse colocar a sua esperança, estava no ventre do grande peixe, mas ele faz essa oração poderosa que nós acabamos de ouvir. E no versículo 7 ele diz: quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lancei sobre o Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. Então na angústia ele clamou ao Senhor, e é isso que o Salmo diz: clama-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. E depois o Senhor falou ao peixe, o peixe vomitou Jonas novamente em terra seca. E a palavra do Senhor diz que dessa vez ele foi para Nínive. E quando ele estava pregando em Nínive, nós podemos imaginar como agora era a pregação de Jonas. Depois de ter passado por toda aquela situação, ter passado por aquela grande prova e saber que Deus não é um Deus de brincadeira. E o que Deus diz, Ele faz, e o que Ele promete, Ele cumpre, e que só Ele é Deus, e tinha trazido Jonas à cidade de Nínive. E diz a palavra do Senhor que a cidade de Nínive era uma grande cidade, de mais de 120 mil homens. Assim faz a declaração da palavra do Senhor. Então Jonas percorreu 3 dias pregando: não passará 40 dias e Nínive será subvertida. E ele começou a pregar o caminho de um dia, e nós podemos imaginar com que empolgação que ele pregava, com que entusiasmo que ele pregava, com que força, com que autoridade ele estava pregando, depois de ter passado aquela grande prova. E a palavra do Senhor diz que a pregação de Jonas foi tão intensa que os ninivitas se arrependeram. E a palavra de Jonas chegou ao rei de Nínive, e o rei de Nínive abaixou um decreto que todos os homens, ele creu em Deus, que todos os homens de Nínive jejuassem durante 3 dias, e não podia beber água, e nem comer coisa alguma, e se vestissem de pano de saco, porque o próprio rei
desceu do seu trono também e vestiu de pano de saco, porque ele dizia: quem sabe se Deus vai se arrepender e não trará sobre nós este mal. Este versículo que estou dizendo para vocês está aqui na minha frente, eu posso ler para vocês. É no capítulo 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Tal foi a humilhação do rei de Nínive. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamam fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as suas obras, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes tinha dito que lhes faria, e não o fez. Então Deus livrou a cidade de Nínive pela humilhação que eles tiveram. No Salmo 51, versículo 17, se não me falha a memória, a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não entra em conflito com essa alma. Existe um outro versículo, se não me falha a memória também, em Isaías, não estou muito presente, acho que é Isaías 57, 15, que diz: assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Sobre um alto e sublime lugar habito, também com os quebrantados e contritos de coração, para vivificar os corações dos quebrantados e vivificar os corações dos contritos. Aqui já encerrando, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Jonas ficou terrivelmente indignado por Deus ter livrado aquele povo da morte. 2 vezes nós encontramos aqui no capítulo 4, Jonas indignado: tira a minha vida, já não sou mais digno de viver, eu preguei, o povo não morreu. Mas Deus teve misericórdia, e Deus mostrou a Jonas que as conclusões dele eram totalmente equivocadas, que ele verdadeiramente não poderia se debater com o Criador, o Deus que sabe todas as coisas, o infinito Deus, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, que é o nosso Criador, que respondeu Jó mais de 250 respostas a Jó, aonde emudeceu Jó quando Jó questionava do seu sofrimento, e Jó no final reconhece a Deus dizendo: eu só te conhecia e ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Então a palavra do Senhor nos diz aqui que Deus então provou para Jonas que ele estava errado, fez crescer sobre ele uma grande aboboreira, porque o sol era muito forte. A aboboreira nasceu de manhã, à tarde Deus mandou um bicho, comeu a raiz da aboboreira secou, e Jonas mais uma vez questionou: para que eu ainda continuo vivendo? Tira a minha vida. E Deus falou: é razoável este teu descontentamento. Você sente pena do aboboreiro, está com cuidado de uma erva que nasce de manhã e morre ao sol se pôr, e eu não terei misericórdia de mais de 120.000 homens que clamam a mim, que se arrependeram diante de mim? E é interessante, irmãos, que acho que é o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta. Termina exatamente assim, com um ponto de interrogação. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais. Então, qual a conclusão que nós fazemos agora? Deus não quer lançar o ímpio no inferno, mas que ele se arrependa, que ele reconheça as suas transgressões, reconheça que somos pecadores. Todos nós somos pecadores e precisamos das misericórdias do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: há caminho que o homem parece ser direito, mas o seu fim é caminho de morte.
A definição da nossa vida não está no que nós pensamos, no que nós achamos. A definição da nossa vida verdadeiramente se encontra quando nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e recebemos o seu Espírito Santo. Ele é o nosso condutor até aquele grande dia quando nós encontrarmos com o Pai da eternidade. E para isso a palavra do Senhor diz: nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo. Que Deus possa abençoar todos. Eu sei que o nosso tempo aqui é apertado e a gente fica meio espremido, faz parte, mas que você possa ter pego algo dessa mensagem nessa manhã. E aqui eu encerro a minha palavra em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bom dia a todos. Vamos estar em pé, por favor, com alegria. Vamos aplaudir o Senhor e a palavra dele. Aleluia. Seguindo, todo mundo foi salvo. Todo mundo foi salvo. Jonas foi salvo. O povo de Nínive foi salvo. Louvado seja Deus. E hoje aqui, como é que nós vamos ficar? Vamos ser salvos todos ou alguém vai ficar para trás? A mão da misericórdia de Deus está estendida sobre a sua vida. Aproveita, abraça a vontade de Deus, entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu coração ao Senhor, entrega a sua alma ao Senhor. Ele está esperando por você. Se você é o filho pródigo, se você esteve presente e saiu, está na hora de voltar já. Então, se você nunca esteve lá, quero te dizer que a igreja está de portas abertas esperando você, sua casa, sua história, sua família, o que você puder trazer. Há muito trabalho no reino de Deus. Você que gosta de trabalhar, tem muito trabalho no reino de Deus. Vem nos ajudar no nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer. Senhor, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa na tua presença. Obrigado por ter trazido o teu servo Paulo para mais uma vez falar ao nosso coração a tua palavra. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, ó Deus, que vai na divisão da alma e do espírito do homem, está apta a discernir a intenção e o pensamento de todos nós que aqui estamos. Nós te louvamos por ela, pela presença do teu Santo Espírito aqui neste lugar, pois o homem não consegue convencer o outro homem, mas o teu Espírito sim, Senhor, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que nós estamos felizes e alegres, com gratidão no coração e nos lábios, para dizer ao Senhor nesta manhã: Deus, muito obrigado por essa oportunidade de juntos poder celebrar o teu nome, ouvir a tua palavra, orar a ti e cantar as canções. Nós estamos agradecidos por tudo, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneça e reine no coração de todos que aqui estão, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus. Você diz amém? Amém. Muito bem, está encerrado. Deus abençoe vocês.